Segundo o ranking do IMDb Top 250, Um Sonho de Liberdade é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Lançado em 1994, dirigido por Frank Darabont e baseado no conto de Stephen King, esse drama carcerário se transformou em um clássico moderno adorado por milhões de pessoas. Durante uma inspeção na cela de Andy, o diretor da prisão, Norton, encontra a Bíblia de Andy e comenta: Salvation lies within. Essa frase é, na verdade, uma pista oculta sobre a fuga de Andy, já que o martelo que ele usou para escapar estava escondido justamente dentro da Bíblia. A fala do diretor acaba sendo uma referência involuntária ao fato de que o instrumento de liberdade de Andy estava entre as páginas do livro sagrado. Esse detalhe só se torna evidente ao assistir ao filme mais de uma vez, o que mostra a genialidade do roteiro. Quando o público vê a foto de identificação do jovem Red nos documentos da condicional, não está vendo uma montagem digital com o rosto de Morgan Freeman, nem uma imagem antiga do ator. Na verdade, quem aparece é Alfonso Freeman, filho de Morgan Freeman, que na época tinha 35 anos. A escolha foi feita para representar um Red mais jovem, de forma realista, sem recorrer a efeitos especiais. Curiosamente, Alfonso Freeman também aparece no filme como um dos detentos que gritam com os recém-chegados durante a primeira noite de Andy na prisão. Ou seja, seu primeiro trabalho no cinema envolveu dois papéis diferentes, o jovem Red e um prisioneiro anônimo. Quem já conhece o trabalho de Frank Darabont vai perceber que muitos dos atores de Um Sonho de Liberdade aparecem também em outras adaptações de Stephen King dirigidas por ele. Por exemplo, Jeffrey DeMunn, que interpreta o promotor em 1946, também atua em À Espera de um Milagre e em O Nevoeiro. O mesmo acontece com William Sadler, que vive Haywood, e Brian Libby, que faz o papel de Floyd. Ambos participam desses outros filmes. Apesar de hoje ser considerada uma das maiores obras do cinema, Um Sonho de Liberdade foi um fracasso de bilheteria quando estreou. Só ganhou popularidade depois do lançamento em home video. Um fator essencial para esse sucesso tardio foi sua constante exibição na televisão a cabo. Ted Turner, executivo da TV, vendeu os direitos do filme para a TNT por um valor muito abaixo do mercado, o que tornou sua transmissão extremamente barata. Com isso, o filme foi exibido inúmeras vezes, contribuindo bastante para que ganhasse fama ao longo dos anos. Frank Darabont substituiu Tim Robbins em algumas cenas que mostram close-ups das mãos. O diretor tinha ideias muito específicas sobre como queria que essas cenas fossem filmadas. Isso aconteceu apenas em dois momentos. Um close da mão de Andy segurando um revólver e outro da mão gravando seu nome na parede da cela. Uma das cenas mais marcantes envolve Brooks e seu corvo Jake. Quando Andy encontra um verme em sua comida, Brooks pede para ficar com ele e alimentar o pássaro, mas o verme não era de verdade. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais se opôs ao uso de um verme vivo no set. Por isso, foi criado um verme feito com papinha de bebê que imitava perfeitamente a aparência de um real, garantindo a segurança do corvo. Andy utiliza um nome falso para esconder suas atividades ilegais e, mais tarde, sacar o dinheiro escondido após a fuga. No conto original de Stephen King, o nome é Peter Stevens, mas no filme foi alterado para Randall Stevens, uma homenagem a Randall Flagg, personagem recorrente nos livros de King, como A Dança da Morte e A Torre Negra. Essa mudança é um pequeno aceno ao universo literário do autor, percebido apenas pelos fãs mais atentos. Como Um Sonho de Liberdade se passa em uma prisão masculina, não é surpresa que a maioria dos personagens seja composta por homens. Na verdade, apenas duas mulheres aparecem em todo o filme. Uma cliente que reclama do atendimento de Brooks no supermercado e a funcionária do banco que atende Andy depois da fuga de Shawshank. Um dos traços mais marcantes de Red é sua habilidade em conseguir e distribuir itens de contrabando entre os detentos. Entre esses itens, os cigarros são os mais populares. No entanto, se você prestar atenção, Red nunca é visto fumando durante o filme. Essa escolha não foi um pedido de Morgan Freeman, que na vida real fuma, mas sim uma decisão criativa para reforçar a integridade moral do personagem. Mostrar Red fumando poderia atrapalhar a imagem positiva que ele transmite. Ainda falando sobre cigarros, há um detalhe curioso. Os que são oferecidos a Tommy são Marlboro Miles, um tipo de cigarro que só foi lançado nos anos 90. Como a história se passa nos anos 40, esse é um erro histórico, já que esses cigarros não existiam naquela época. Stephen King é conhecido por criar um universo compartilhado em seus livros, com locais e personagens que aparecem em diferentes histórias. Frank Darabont entendeu bem essa característica e trouxe esse elemento também para Um Sonho de Liberdade. Um exemplo disso é o Rio Royal, que aparece tanto neste filme quanto em Conta Comigo, baseado no conto O Corpo de King. Pouco antes da fuga de Andy, Red descreve os planos do amigo como sonhos de cano, dando a entender que eram impossíveis. Mas esse comentário, aparentemente casual,
é na verdade uma pista sobre o método de fuga de Andy, que escapa por um longo tubo de esgoto cheio de dejetos humanos. A expressão sonhos de cano se torna, assim, uma descrição literal do caminho que ele percorre até a liberdade. Nas obras de Stephen King e em suas adaptações para o cinema, é comum encontrar referências cruzadas entre histórias. E Um Sonho de Liberdade não é exceção. No filme, a cela de Red tem o número 237, o mesmo número do quarto do Hotel Overlook em O Iluminado, onde Danny vivencia uma das cenas mais assustadoras. Esse detalhe só aparece no filme, pois no livro original de King, o quarto era o 217. Rita Hayworth, a lendária atriz americana, tem um papel fundamental na trama, mesmo sem aparecer fisicamente no filme. Sua importância é tamanha que o conto original de Stephen King se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. No entanto, Frank Darabont decidiu encurtar o título e retirar o nome dela para evitar que o público pensasse que o filme era uma cinebiografia da atriz. Inclusive, antes das gravações começarem, Darabont recebeu várias mensagens de atrizes interessadas em fazer teste para o papel de Rita Hayworth. Um Sonho de Liberdade é um filme repleto de simbolismos e significados ocultos. Um dos mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosos é o contraste entre o ambiente cinzento da prisão e o verde vibrante da grama do lado de fora dos muros. Toda vez que Andy e Red estão no pátio, é possível ver um gramado verde além do muro, representando a esperança e a liberdade. É uma visualização perfeita da expressão: a grama é sempre mais verde do outro lado. Um toque de mestre de Frank Darabont na direção do filme é o uso do foreshadowing. Na primeira noite de Andy, em Shawshank, há uma tomada externa da prisão com foco próximo ao riacho. À primeira vista, essa cena parece sem importância, mas ganha novo significado ao rever o filme e perceber que é por esse mesmo riacho que Andy fugirá quase 20 anos depois. Esse tipo de detalhe visual mostra como Darabont recompensa os espectadores mais atentos e adiciona profundidade à narrativa. Às vezes é difícil saber a altura real de um ator apenas vendo na tela, por causa dos truques de câmera, mas Tim Robbins é realmente muito alto. Ele mede 1,96 m. Essa característica gerou alguns desafios na produção. Por exemplo, na cena em que Andy rouba o terno do diretor da prisão, foi necessário escalar um ator quase da mesma altura que Robbins para manter a credibilidade da história. Um erro histórico no filme está relacionado à data do Tax Day e ao nome do órgão fiscal americano. Os personagens mencionam o dia 15 de abril como prazo para o pagamento de impostos, mas nos anos 40, a data correta era 15 de março. Além disso, os personagens se referem ao IRS, Internal Revenue Service, mas na época o nome oficial ainda era Bureau of Internal Revenue. A mudança só aconteceu na década de 50. É difícil desviar os olhos das estrelas principais quando estão em cena, mas quem presta atenção ao fundo nota alguns detalhes interessantes. Em Um Sonho de Liberdade, os figurantes nas cenas em grupo mudam com frequência. Isso aconteceu porque muitos moradores de Mansfield, cidade onde o filme foi gravado, queriam participar como extras, mas não podiam se comprometer por muito tempo por conta de seus trabalhos ou afazeres. Além disso, a produção também recrutou ex-detentos de abrigos locais para compor o cenário. Por isso, os rostos no pátio mudam bastante de uma cena para outra, refletindo essas limitações logísticas. Um Sonho de Liberdade e Os Bons Companheiros podem parecer filmes bem diferentes, mas têm mais em comum do que parece. Frank Darabont já declarou que se inspirou em Os Bons Companheiros para usar a narração em voice-over. No filme, é Red quem conta a história de Andy, o que dá profundidade emocional à narrativa, da mesma forma que Henry Hill narra em Os Bons Companheiros. Além disso, ambos os filmes cobrem várias décadas, mostrando a transformação dos personagens e dos eventos ao longo do tempo. Mergulhar no universo de Um Sonho de Liberdade é descobrir um verdadeiro tesouro de detalhes, erros curiosos e homenagens sutis que tornam cada nova sessão ainda mais rica. Da próxima vez que assistir Andy e Red em Shawshank, lembre-se, sempre há algo novo para perceber. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Se chegarmos a 1000 likes, vamos fazer um vídeo especial sobre A Espera de um Milagre. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.